Queremos saudá-lo de forma entusiasta, dizer-lhe que, na realidade, a sua companhia, para nós, ela é muito, muito importante. Vimos na semana passada exatamente o tema relacionado com a adoração, a importância da adoração no santuário, e esta semana nós vamos continuar exatamente a falar sobre a adoração. E, prezada amiga, não haja dúvida que a adoração, neste contexto, ela é, ou no contexto que temos vindo a estudar, é realmente algo que deve fazer parte da nossa vida. Esta semana nós iremos falar da alegria. Bem-aventurado ao Israel, feliz ao Israel que participas exatamente neste processo de adoração. Mais uma vez eu queria saudar o pastor Jorge Machado, já conhecido de todos vós, e também a doutora Isabel Ruivo, também muito vossa conhecida. Sem dúvida nenhuma que eles, sem a presença deles, digamos, esta rúbrica dos apontamentos da semana não teria, com certeza, a beleza, a singeleza, se quereis, dos conteúdos que nós queremos levar semanalmente até si. Pastor Jorge, bem-vindo. Eu também saúdo, muito obrigado. Eu também saúdo todos que estão connosco neste momento. E é um prazer muito grande estar aqui de novo. Ficamos felizes. Doutora Isabel Ruivo. E também Olá. É com muita alegria que aqui estou mais uma vez para partilhar convosco e com os nossos espectadores esta rubrica. Estão sempre jovens e bem dispostos. Muito obrigado, era a parte que me toca. É para ver se com esta disposição eu também vou disfarçando um bocadinho os óculos, não é verdade? Bom, mas... É bom, não é? É bom. Esta boa disposição, não é? Ok, vamos com a boa disposição então, vamos avançar para esta questão. Voltando então ao grande tema da adoração. Pastor Jorge, de acordo com as Sagradas Escrituras, como é que deve ser uma autêntica, uma verdadeira adoração? Que ingredientes é que devem estar implícitos para podermos considerar que estamos perante uma autêntica adoração? Eu começaria por dizer que não se adora a Deus no vazio. Portanto, a adoração brota, digamos, de uma resposta ao amor de Deus que Deus espera do homem. Ou seja, Deus manifesta-se primeiro, manifesta o seu grande amor, o seu cuidado, o seu interesse pelo homem em todos os aspectos da sua vida e espera naturalmente do homem uma resposta natural. E é esta espontaneidade do homem que vai depois originar, digamos, o verdadeiro momento de adoração. Não tem que ver apenas, a adoração não tem que ver apenas com aquele momento em que vamos à igreja, mas a adoração, digamos assim, ela tem que ver com todos os aspectos que permeiam a nossa vida, a nossa existência. Poderíamos dizer que, na realidade, portanto, uma verdadeira adoração, ou numa verdadeira adoração, está intrinsecamente uma atitude. Uma atitude perfeitamente. Interior. Portanto, os aspectos exteriores são a visibilidade desta atitude interior. Com certeza. Todas as manifestações são exatamente, digamos assim, o resultado desta vivência interior, daquilo que sentimos interiormente quando vamos à presença de Deus. Eu acrescentaria, só permite-me dizer que Deus, Força, Deus prefere o nosso coração às nossas ofertas. Isto quer dizer tudo. Portanto, a adoração tem que ser coisa qualquer, não é? de coração. Exatamente. Deus prefere o nosso coração que as nossas ofertas, que a nossa não sei quê, que o nosso não sei quê. Daí a tal espontaneidade que está aqui implícita. É curioso que no Novo Testamento não foi por acaso que Jesus disse: dá-me, filho meu, o teu coração, na verdade. Exatamente. Será aí o centro da verdadeira adoração. E esse coração que implica a obediência. Ora, ok. Mas já lá vamos, doutora Isabela, à questão da obediência, que me parece importante. Mas ainda sobre este aspecto, se me permite, eu gostaria de dizer que a adoração também é alguma coisa racional, não apenas emocional do momento. Embora possamos pensar que as emoções aqui também estão envolvidas e têm realmente uma profunda, como é dizer, um profundo sentido neste ato de adoração, mas Deus espera uma resposta racional do homem. Por isso, o homem é um ser inteligente e o homem deve saber porquê está a adorar. Porque o vai fazer, porque está na presença de Deus. E o que realmente ele deseja quando vai a esta presença de Deus. Muito bem. Acho a ideia realmente muito interessante.
Portanto, folheando as Sagradas Escrituras, a doutora Isabel, eu vejo que no capítulo 9 de Êxodo, nos versículos 22 até aos versículos, portanto, 24, eu vejo aqui que estes versículos, concretamente, eles são, de facto, fascinantes. São extraordinários. Ou seja, por aqui nós podemos ver que é difícil imaginar o que se terá passado, digamos, na mente e no coração, neste caso concreto de Moisés e de Arão, quando eles viram a glória de Deus. É a expressão que lá está. Glória de Deus, não é verdade? A glória do Senhor, como ali está relatado. Diz que, nessa altura, diz que saiu fogo de diante do Senhor, diz que consumiu, portanto, o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo todo o povo, diz que eles se jubilaram, se alegraram. Portanto, vemos aqui a alegria. Por isso é que aparece a expressão bem-aventurado és tu, ó Israel. Não é verdade? Vemos que eles caíram sobre as suas faces de alegria, mas também, obviamente, de respeito. Mas há aqui uma noção de alegria. Que relação tem este episódio concreto, doutora Isabel, com o extraordinário plano da salvação? Bom, como todos sabemos, a morte desse cordeiro, esse sacrifício que era feito no santuário, ele apontava para o sacrifício de Jesus. E esse Jesus em que acreditamos e em que aceitamos como nosso Salvador. Portanto, quando todo aquele povo, perante aquela extraordinária cena, digamos assim, de ver o fumo e, portanto, perceber ali a presença de Deus no seu meio, e eu acho curioso quando se fala nesse júbilo e nessa alegria, porque Deus quer que nós o adoremos com alegria, não com tristeza, e, portanto, quando eles se ajoelharam e jubilaram, eles já sentiam, no fundo, aquele sacrifício daquele cordeiro, sabemos nós, que apontava para o sacrifício de Jesus. E, portanto, a relação é esta. E há uma questão que eu acho aqui muito interessante também, que é, e também já foi aqui focada, a nossa participação enquanto cristãos. A nossa aceitação voluntária deste sacrifício. Nós sabemos que estamos sempre perante dois paradigmas, não é? Os que aceitamos, ou os que aceitam de uma forma voluntária e obediente, e os que rejeitam. E Deus dá-nos essa liberdade, dá-nos o livre-arbítrio, permite que nós possamos rejeitar. E enquanto este exemplo de Moisés, que estamos aqui, que o pastor Júlio leu, portanto, quando se fala do sacrifício do santuário de Moisés e de Arão e toda aquela situação, se pensarmos depois nos filhos de Arão, Nadab e Abiú, percebemos que, vivendo as mesmas circunstâncias, percebendo exatamente o que se passava naquela situação, eles vão ter uma atitude que os leva à morte, porque eles não adoraram em conformidade com o que Deus pretende. Nós não adoraram a obediência, portanto tiveram a morte. E nós somos livres de escolher. Pois, eu acho esta ideia muito interessante, porque na realidade não é... E aqui voltamos, pastor Jorge, àquela questão inicial. Eu penso que isto é muito importante. Ou seja, não é a forma da adoração que me coloca em vantagem. Ou seja, não era... No caso dos filhos, neste caso concreto, não é? Portanto, não foi o facto de eles terem participado de um ambiente, eu diria, cristão, não é? De adoração. Não é por sermos filhos que seremos. Que eles foram colocados em, digamos, num patamar de privilégio, não é verdade? Portanto, o drama passou pelo facto de eles não terem feito do cordeiro o centro das suas vidas. Ou seja, a minha obediência passa por reconhecer o Cordeiro como o centro da minha vida. É isto que é interessante, não é verdade? Se não passar por aí, eu vou-me colocar voluntariamente do outro lado da barricada, não é? Muito bem. Eu gostei muito desta ideia. Pastor Jorge, ia dizer alguma coisa sobre isto? Sobre isso, iria dizer apenas daí o cuidado de Deus, em que em todos os aspectos estão ligados ao santuário e à questão da adoração, Deus utilizar, digamos assim, uma linguagem muito simbólica para ensinar. Era necessário que o homem desenvolvesse o seu raciocínio em termos da questão da adoração de uma forma muito clara e muito objetiva. E Deus foi muito objetivo. E ainda bem. Deus mostrou exatamente o que era a adoração, o que implicava o cordeiro, o que implicava o incenso. Claro. Tudo isso Deus mostrou. Não, claramente, ainda bem, pastor Jorge, mas ainda bem que Deus usa simbolismos para nós podermos, na nossa limitada compreensão das coisas, entendermos a tal ciência da salvação, aqui é que está. Aí é que está a grande questão. É essa exatamente, é esse ponto, e essa era a preocupação de Deus.
Por isso Deus poderia ter feito as coisas de outra maneira. Mas Ou seja, Deus torna as coisas simples e o ser humano complica-as. Por vezes é assim, quase sempre é assim, não é? Exatamente. Realmente Pelo menos nas grandes questões da vida tem sido verdade, assim. É verdade. Prezado amigo, isto é um tema extraordinariamente apaixonante. Repare que Deus tem uma proposta concreta para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente. Uma proposta que não é, como acabamos de dizer, não é complicada, é uma proposta simples. E Deus espera que da sua parte haja realmente uma resposta que possa também contribuir para a simplicidade, no fundo, da sua salvação. Mas vamos continuar. Pastor Jorge, eu eu tenho aqui outra questão que eu gostaria de colocar digamos, aos meus amigos que fazem parte do painel, que é o seguinte. Houve características visíveis, digamos, da resposta por parte do povo de Israel, que foram, digamos, características que estão implícitas numa resposta quando esse povo foi chamado a adorar o Senhor. É possível, portanto, há características que se tornam visíveis quando eu, na realidade, me predisponho a adorar a Deus, quando eu decido, digamos, permitir que Deus passe a ser o centro da minha vida? E eu diria que Deus esperava exatamente isso. Esperava uma resposta do homem, uma resposta sincera, uma resposta não motivada por uma obrigação, por um dever que tem que ser cumprido, por uma, digamos, ordenança de Deus quase exigente, uma exigência de Deus, mas Deus espera uma resposta voluntária. Mas consciente também. E esse é o ponto, o aspecto importante aqui. Porque, e equilibrada. Equilibrada também, não é? Aqui estão todos esses pontos, temos que os conjugar e saber dosear perfeitamente. De maneira que poderá parecer que num aspecto eu estou a dar mais ênfase a esta questão da reverência, da obediência, do louvor, que é realmente importantíssimo, mas o equilíbrio é muito importante e provavelmente já se falará disso. Sim. Mas a grande questão é esta. Porquê adorar Deus? Começa por aí. Porque se eu não souber porquê, se eu não tiver as razões para isso, então o que é que eu vou fazer? Não é? É a mesma coisa que eu me pergunto hoje quando vou à igreja. Porque vou lá? E os nossos filhos, quando são convidados por nós pais a irem connosco à igreja, devemos ensinar-lhes e devemos dizer-lhes por que fazemos, porque o fazemos. E esperamos então que eles possam ter uma resposta também. Uma resposta voluntária. Essa é a resposta que Deus espera dos seus filhos. Eu diria que para Deus o verdadeiro ideal seria este. Ninguém vem à minha presença e deverá sair dali a mesma pessoa. Muito interessante essa ideia. Muito interessante. Muito interessante. Quer dizer que está implícita uma transformação. Uma transformação. E isso Deus esperava. E aqui é que são realmente as tais características que são visíveis na resposta que o povo de Israel naquele tempo deu a Deus quando foi chamado à adoração. E se nós dizemos que a solenidade que havia, a reverência, o louvor, o respeito, a obediência, tem que ver exatamente com isso. A tal transformação que Deus opera, ou seja, a obediência, a reverência, etc., é o resultado da intervenção de Deus pelo ato do homem como adorador. É interessante essa ideia. Portanto, não estamos perante um ritual. Não se trata de um ritual. Não. Porque, por vezes, na maior parte dos casos, a questão do ritual é esvaziado. Exatamente. É vazio. Portanto, eu gostei muito dessa ideia. É realmente Por isso extraordinário. disse há pouco, não se adora a Deus no vazio. Exatamente. É interessante. Doutora Isabel, pois bem, nós vamos continuar e, portanto, eu vou continuar aqui a folhear a minha querida Bíblia. Portanto, que, sem dúvida nenhuma, que se nós não tivermos a Bíblia na base portanto, da nossa rúbrica dos apontamentos da semana, com certeza que também cairíamos num vazio, não é verdade? Muito bem. Absolutamente. Então vamos até ao livro de Deuteronômio e eu vejo que no capítulo, portanto, 33, portanto, Deuteronômio capítulo 33 e no versículo 29, nós lemos ali uma bênção, doutora Isabel, a bênção que Moisés pronunciou sobre cada uma das tribos e depois uma em geral, onde ele diz, portanto, 33, 29, onde ele diz exatamente o seguinte. Portanto, bem-aventurado
és tu, ó Israel. O Senhor é o escudo do teu socorro e a espada da tua glória. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos. É uma mensagem extraordinária. Portanto, é aqui que eu quero fazer a pergunta. Que mensagem transmite Moisés neste passo que seja capaz, ou que é capaz, de nos ajudar a nós, que estamos aqui no painel, e aos nossos amigos que nos estão a ver e a ouvir, portanto, a compreender melhor o que significa adorar o Senhor. A partir desta expressão, a partir desta bênção. Para já que, que é o tema da nossa lição desta semana. Portanto, desta semana. Que é o tópico, eu não diria lição, mas que é o tópico desta semana. Não é? Exatamente. Porque parece que há bênçãos na adoração. Exatamente, e quando Moisés, se pensarmos um bocadinho no contexto, não é? Moisés sabia que ia morrer. Com certeza. Ele sabia que todo aquele percurso de 40 anos... Ele estava consciente. Ele estava consciente disso. E, portanto, ele tinha percebido que não iria chegar à Terra Prometida, que não iria entrar em Canaã. Um homem que levou aquele povo pelo deserto. E qualquer um de nós, quando se vê perante uma situação de desagrado, porque isto foi uma grande tristeza para Moisés, muito facilmente, ai que horror, nos lamentamos, mas eu deveria, porque é que eu não vou, porque é que Deus não me dá este privilégio, porque é que acontece comigo todas estas coisas, sentimos esta frustração e a nossa comisseração, não é? Temos sempre a tendência para nos lamentarmos. E Moisés realmente aqui é um homem extraordinário, senão não teria sido escolhido para Deus para esta missão. É por essa razão que, desculpa, doutora Isabel, é por essa razão que estava a enumerar os lamentos, etc, que eu devo reconhecer que necessito da presença de Deus na minha vida. Absolutamente. Não é? E aqui Moisés, esta bênção que Moisés, o que ele diz, não é? Ou bem-aventurado és tu, ó Israel, ele, nestes momentos derradeiros e tristes com certeza da vida dele, ele não se entristece ele próprio, não pensa nele, mas pensa no seu povo e pretende com estas palavras dizer e deixar a mensagem ao povo de que Deus é efetivamente principal e importante nas suas vidas e tudo o que têm ou tudo o que virão a ter, todas as vitórias, devem agradecer a Deus. Ou seja, era importante que o povo não se esquecesse daquilo que Deus tinha feito no passado. Exatamente. Não é? E isso é também um momento, é uma noção de adoração. Eles deviam continuar, o seu povo, a mensagem que ele quis deixar que o seu povo devia continuar a adorar esse Deus, porque a adoração é um memorial. É um memorial. Constante daquilo que Deus fez por cada um de nós. Que Deus lhes daria a vitória no presente e futuro. Não é? Se eles continuassem na presença de Deus. E esta atitude de Moisés é realmente altruísta, de um homem que consegue, num momento destes, transmitir esta mensagem de força e de coragem ao seu povo. Para que os nossos amigos possam então entender um pouco melhor aquilo que estamos a dizer, nós poderíamos dizer então que adorar, louvar, prestar culto a Deus pode fazer muito para nos ajudar a estar, agora nós, não é? Focados em Deus, não é? Focados em Deus. E não nos nossos próprios problemas. Está. E nem em nós mesmos. Exatamente. Isto é muito interessante. Isto é um ponto que eu gostaria de realçar. Eu diria que esta rúbrica, se já ficássemos por aqui, por esta ideia, já teria valido a pena. A rúbrica desta semana, na verdade, temática desta semana. Mas nós temos que avançar para uma outra questão que eu não gostaria de deixar passar, Pastor Jorge. Na semana passada nós já tínhamos abordado um bocadinho, mas eu gostaria, portanto, ir um pouco mais a fundo. É que, para além de todas as fórmulas, se quereis, a formalidade, não é? Formalidade, ou mesmo até aquilo que há bocado falávamos, ritualismos, não é? Bom, eu para mim, ainda não estou satisfeito. Não estou satisfeito ainda. Ainda bem que não está. Não estou satisfeito. E eu penso que alguns dos nossos amigos também... Eu também não estou satisfeito. Portanto, o que eu diria, a pergunta que eu faria é, mas afinal de contas, qual é a verdadeira dimensão do ato de adorar? Adorar é um assunto sério, em primeiro lugar. Adorar não é uma brincadeira. Não podemos encarar isto como uma festividade qualquer, como um ato qualquer. Adorar tem que ver com estar na presença de Deus. E Deus é santo. E, portanto, a nossa posição diante de Deus
temos que, quando estamos diante de Deus para a adoração, quando vamos à igreja, ou quando estamos a adorá-lo em casa, ou quando o fazemos noutra circunstância, é a noção da presença de Deus. Portanto, a adoração não é uma questão de gosto pessoal. Eu adoro desta maneira porque gosto de o fazer assim. Não tem que ver apenas com as minhas inclinações, mas deve levar-nos, sobretudo, a uma conformidade com Deus e com aquilo que Ele espera realmente para a nossa vida. Porque Deus é santo, chama-nos à sua presença com que objetivo? Para que também possamos ver a nossa vida transformada no sentido da santificação, no sentido da santidade. Esse é o objetivo da adoração. Portanto, a adoração tem um objetivo em si. E Deus, eu disse no início num outro apontamento da semana, que Deus coloca sempre a fasquia muito alta, e realmente Deus o faz não porque nos queira colocar um fardo em cima, mas porque tem grandes objetivos para nós. Porque nos quer elevar a um patamar espiritual elevado. Os pais, em relação aos seus filhos, os pais desejam o melhor para os seus filhos. Os ideais. Em termos do seu caráter, em termos da sua personalidade. Ora, Deus também deseja isso. Por isso, digamos que não é um momento para exaltação própria. Pelo contrário. A adoração. É um momento para exaltação de Deus. Ora, aí está. Muito interessante. Sim, força. Permite-me completar em relação ainda a esta questão da adoração, em relação ao que o pastor Jorge dizia, que é a questão do equilíbrio. Deus espera de nós uma adoração racional. E eu penso que devemos, se calhar, pensar um bocadinho sobre isso e refletir um bocadinho sobre o equilíbrio. Já lá vamos. Aliás, já imediatamente agora, eu diria, porque, na realidade, sendo a adoração, como o pastor Jorge estava a dizer, um assunto sensível, porque o é, não é verdade? Não é uma questão, como acabou de dizer, de gosto pessoal, não é uma questão de fazer realmente as coisas à nossa maneira, portanto, mas também, por outro lado, doutora Isabel, e é aqui que vai entrar, nós podemos cair na tentação de levar a que a nossa adoração seja baseada em rituais e tradições, portanto, sem vida, não é? Portanto, se a nossa adoração deve ser uma adoração plena, deve ser uma adoração sincera, autêntica e equilibrada, que era o que estava a dizer, como é que é isto, então? Eu acho que aí o principal da questão é exatamente isso. É o equilíbrio. Permitam-me usar aqui o termo temperança, sem querer estar a desvirtuar o termo, que tem outra abrangência, mas aqui o equilíbrio penso que será a palavra certa. E agora como professora, permitam-me colocar aqui uma imagem que é para nós fácil de compreender. Quando traçamos uma circunferência, não é? Os nossos alunos, para traçar uma circunferência, todos sabemos, precisamos de uma ferramenta, de um instrumento de precisão, chamado compasso. Não é? E essa circunferência, tem ela o tamanho que tiver, ela tem que ter um centro, que é o ponto onde o compasso se fixa para traçar a linha da circunferência e o espaço que está lá dentro. É o círculo, não é verdade? E se pensarmos na nossa vida espiritual, nessa imagem, nós podemos pensar que caímos muitas vezes, alguns de nós cairão na tentação de estarmos sempre na linha da circunferência. E achando que estando na linha da circunferência somos realmente verdadeiros cristãos, porque cumprimos tudo à regra, somos os legalistas, os fundamentalistas, os fanáticos, permitam-me dizer a palavra. Portanto, quando caímos nesse erro de estarmos sempre na linha, nesta linha que parece onde está a correção e aquilo que devemos fazer. Mas se pensarmos nesta imagem da circunferência, estamos muito longe do centro. Estamos na linha da circunferência. Cuidado quando pensamos estar aqui, porque podemos estar a cair nos tais rituais, nas tais tradições, na tal adoração vazia. Por outro lado, se nadamos, permitam uma expressão, se vagueamos, como também já foi aqui dito, no espaço, que é o círculo, não é? Esse espaço limitado pela circunferência, pode ser muito grande ou muito pequeno, depende das nossas vivências, podemos também cair no erro de fazermos a nossa própria religião, a nossa própria fé, os nossos próprios princípios, não é? Andarmos ao nosso belo prazer. Não é? E vagueamos num espaço que é muito grande e que pode ser também terrível. Não encontramos o centro. Então, só no centro, nesse ponto onde o compasso toca, só aí é que está Cristo. E só quando nós sentimos esse poder centrifugador, esse poder centralizador, é que estamos realmente com
com Jesus. E é aí que está o equilíbrio da nossa fé. Deve Pastor ser Jorge, aí. ia dizer só alguma coisa? Só ia dizer uma coisinha. Sim, se força. calhar usando esta mesma imagem que é brilhante. que é brilhante, que nos acabou não é realmente. por acaso que temos uma professora connosco. Sem dúvida nenhuma. Mas se pensarmos na estrutura de todo o acampamento de Israel, na configuração, digamos assim, no centro estava quem? No centro estava o santuário. Absolutamente. E o povo, o E no acampamento... santuário estava o cordeiro. Estava o cordeiro. Ainda mais ao centro. Exatamente. É o tal, E aí, o tal ponto. ponto Do compasso. Exatamente. O compasso Único, assenta, não é? único. E ao redor estava o povo. Isso. Portanto, isto quer mostrar que Sem Cristo está no centro da verdadeira estar. adoração. Muito bem. E se não estiver, a adoração não será verdadeira. É verdade. Pois bem, meu querido Mas é amigo, difícil encontrar esse ponto. pegando nas palavras da doutora Isabel Ruivo, e eu não sou professor, mas gostaria de tirar a minha aliança neste momento e mostrar-lhe. Não sei se é o caso, mas, de facto, se reparar bem, uma aliança, nós não sabemos bem onde é que é o princípio, onde é que é o fim. Mas repare que se, enquanto marido, numa relação com a minha mulher, eu basear a minha relação apenas nas questões formais, que está exatamente no lado externo ou exterior desta aliança, se calhar eu vou cair em extremos, vou cair realmente numa relação, muitas vezes sem sentido. Se no centro desta aliança, neste ponto, e pode imaginar o ponto da aliança, vai ver que na realidade encontrará exatamente Cristo. E é Cristo que é o princípio de uma relação, mas também Cristo deseja ser o final de uma relação. É Cristo que, na cruz, começa exatamente a construir, se quereis, exatamente essa nova aliança. Essa nova aliança comigo e consigo, que quer levar até a um dia, finalmente, estarmos com Ele na eternidade, onde continuaremos a nossa verdadeira adoração. Prezado amigo, foi um privilégio estar consigo. Sinceramente, é você que faz o sentido desta rúbrica apontamentos da semana. Mas não se esqueça, Deus o ama. E é por si que, na realidade, Deus vem exatamente de novo ao seu encontro. Que Deus o abençoe e na próxima semana voltaremos a estar consigo. Pastor Jorge, doutora Isabel Ruivo. Um prazer. É um Muito prazer, muito obrigado. Eu é que Mais uma agradeço. vez. Não, eu é que agradeço, porque para mim, se vocês não estivessem aqui, não teria muito sentido eu também cá estar. Muito obrigado e até à próxima semana.